Muito obrigado, irmã Lídia. Quero também parabenizar e agradecer o convite da liderança apresentada aos adolescentes, presbítero Leonardo, meu amigo, muito obrigado. Extensivo também a ti, que sobreviveu por causa do propósito de Deus na sua vida. Aqui é o lugar da cura. Deus te abençoe. Eu e aquela senhora ali, oramos muito por ti, pela tua casa. Deus é bom. Agradecer também ao nosso co-pastor, também líder dos jovens, pastor Danilo, muito obrigado pelo convite. Celso, evangelista, tem sido ali um amigo, um braço em Vila Augusta. Deus abençoe também. Meus irmãos, por todo o meu ministério, sempre fui muito Caxias com aquilo que proponho falar. E hoje eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz como pregador. Deixar um sermão guardado e falar aquilo que eu ouvi de Deus aqui. Desde o início, um dos tais, Deus vem falando, e isso vem mexendo comigo. Quando a irmã Aline introduziu, Deus falou, esse é o caminho, vai pela minha vontade. E eu sei que a vontade de Deus é a melhor. Eu vou pelo caminho do Senhor. Abra sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel. Capítulo de número 4. Versículo de número 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Versículo de número 21. Está escrito: mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Deus confirme a sua palavra. O livro de Samuel, ou o primeiro livro de Samuel, ele inicia em meio a uma grande crise. Crise esta que vem se arrastando ao longo dos anos, pois se dá no período dos juízes, que é um período muito diferente do período em que o povo de Deus vivenciou no livro de Josué. O livro de Josué é o livro do Antigo Testamento onde Deus mais abençoou o seu povo. São 24 capítulos, divididos em 3 partes: entrando, vencendo e tomando posse. Em nenhum outro livro da Bíblia se tem a mensagem do capítulo 21, versículo 45, que diz que de todas as boas palavras que Deus falou, nenhuma delas falharam, mas todas Deus cumpriu. Porém entra o período intercalado dos juízes,
que possui 21 capítulos, e por 13 vezes aparece a expressão: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Como forma de pecado, Deus cerra o céu e permite o seu povo passar por crises intensas, que ao povo clamar, Deus levanta um novo juiz. O capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, ele vai se dar nesse período de crise política, moral, religiosa, social. Mas neste período tem um casal que busca ao Senhor, que clama ao Senhor. Uma mulher que deseja ter um filho, porque em sua casa ela é humilhada, desprezada, por não poder gerar. O nome dela é Ana. Penina a humilha por não poder gerar filhos. Eucana vai ao templo de contínuo nas 3 principais festas judaicas para oferecer sacrifício a Deus. E ele leva porção especial a Deus em favor de Ana. A Bíblia vai dizer que em um dia comum, corriqueiro, Ana decide estender-se um pouco mais após o término do culto, da adoração. E o texto sagrado nos diz que ela incomoda o sacerdote. O seu balbuciar incomoda o sacerdote. E o sacerdote vai dialogar com ela. E ao dialogar, ele tem a sensibilidade para perceber que algo não está bem com ela. Ela então expõe o seu problema, ele abençoa ela. E ela, a partir daquele dia, parece que o Deus que fecha é o mesmo Deus que abre. Porque Ana não nasceu estéril. Deus fechou a madre. E se fechou, fechou com um propósito. Porque ela desejava algo para competir. E toda vez que nós não entendemos o propósito, Deus fecha até que nós entendamos qual é o propósito. Quando ela ora dizendo: se o Senhor me dá, eu lhe darei. Deus diz: entendeu. Entendeu que o meu propósito está acima do seu, que o meu objetivo está acima do seu. Você deseja um filho, eu desejo um sacerdote. Você deseja um filho, eu desejo um profeta. Você deseja um filho, eu desejo um juiz. Você deseja um filho, eu desejo um homem que estabeleça mudança nesse tempo de crise. O menino nasce, e o nome do menino é Samuel, pedido por Deus. O menino fica durante alguns anos, 6 anos, dizem os estudiosos. Ana vai ao templo, agradece, mas não leva o menino. No 7º ano, parece-me que o menino vai para ficar. Durante 6 anos ele não vai porque ele tem ministério, e quem tem ministério não conhece caminho de volta. Só tem um caminho de ida, não tem caminho de volta. O menino vai crescer dentro do templo. Ele dá um cuidado especial para o menino. Fique aqui junto à arca. Aqui é a presença de Deus, aqui está a glória de Deus. Deus vai se manifestar. O menino pensa: porque eu não posso morar com meu pai, com a minha mãe, ter o estilo de vida que todas as outras crianças normais têm. O que Deus tem comigo? O menino não entende. Mas um dia Deus decide o chamar. Porque quando Deus decide chamar é sempre num tempo difícil. E Deus não erra endereço.
Deus conhece aquele que são seus. E Deus chama o menino pelo nome: Samuel, Samuel. Uma vez, segunda vez, 2 vezes pelo nome, terceira vez, 2 vezes pelo nome. E o menino vai ao líder, e o líder diz: não sou eu que estou te chamando. Mas o líder entendeu que era Deus. Quando te chamar, você não diz assim, ó, eis-me aqui. Diga dessa forma: fala que o teu servo ouve. O menino ouve a voz de Deus de uma forma especial, que Deus vai comunicar a ele o que Deus tem a realizar através da vida dele. O projeto, neste tempo, em que Samuel vai crescendo, se dá uma guerra entre o povo de Deus e os filisteus. E nessa guerra, ele fica como sacerdote. Os 2 filhos, Ofni e Finéias, vai para a guerra. O povo do Senhor perde a guerra. Eles são vencidos. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morrem. E a arca é tomada. A nora de Eli está grávida. E vem um agente de más notícias, porque eles existem. Eles vêm gritando, e para Eli e diz: ô Eli, perdemos a guerra. Teu filho, Ofni e Finéias, morreram. E o pior, a arca do Senhor foi tomada. Ele não aguenta, cai da cadeira e morre. Vou levar a notícia à nora de Eli. Olha, estávamos na guerra, perdemos a guerra. Teu cunhado morreu, teu marido morreu, teu sogro acabou de morrer. E o pior, a arca do Senhor fora tomada. A mulher não aguenta receber tantas notícias ruins ao mesmo tempo. Ela vai dar à luz a um menino. O menino nasce. E ela vai dar o nome ao menino. Ela não avalia o contexto dos 9 meses de gestação, de ter sido agraciada por Deus para gerar, de ter sido agraciada por Deus para ser mãe. Ela não avalia os momentos bons durante a gestação, ela avalia um momento ruim em que ela está vivendo. E ela coloca o nome no menino, de Icabô, que significa perdido foi a glória. Ponto final. A minha pergunta de transição essa noite é essa: o que esse menino tem a ver com a perda da batalha? O que o menino tem a ver com a morte do tio? O que o menino tem a ver com a morte do pai? O que o menino tem a ver com a morte da mãe que morreu quando deu o nome? O que o menino tem a ver com a perda da arca, da perda da glória, da perda da presença? O menino a nascer é estigmatizado como alguém que nasceu para viver sem a glória, como alguém que nasceu para viver sem a presença de Deus. E onde o menino vai morar? Vai morar no templo. Vai morar no templo sem ter referência de pai, sem ter referência de mãe, sem ter referência de família.
Alguém pode olhar para ele e dizer: nasceu para dar errado. Mas é na autoridade do Espírito de Deus que eu venho essa noite para dizer para você: você nasceu para dar certo e vai dar certo. O menino vai viver no templo. Sabe o que é viver no templo sem ter referência? De pai que ensina a palavra, que ensina a orar, que ensina a buscar a Deus, de ter uma mãe que abraça, que ensina também os princípios de Deus. O menino vai nascer sem ter uma referência. Porém, o menino não vai viver sem referência, porque dentro do templo, antes dele, o menino também foi criado sem ter referência interna, dentro do templo, mas tinha referência externa do lado de fora. Samuel vai nascer com referência de um pai que está diante do altar, de uma mãe que está diante do altar, que chora, que busca, que pede, que insiste, que não desiste, sem ter uma promessa, sem ter uma única promessa de que podia gerar. Na ambiência das impossibilidades, ela não deixa de crer, ela não deixa de confiar, e o menino nasce. E o menino a nascer, ele vai ficar com um pai que é referência para ele, com uma mãe que é referência para ele, de superação. Mas Icabô não nasceu para ser aquilo que alguém determina que ele seja. Ele nasceu para ser o que Deus designou que ele fosse. Você não nasceu para ser o que alguém acha que você vai ser, não. Jovem e adolescente, você será aquilo que Deus designou para que você seja. Oh, glória a Deus! Você nasceu sem ter dentro do templo referência de pai, referência de mãe, referência de avô, referência de tio, e sem ter a arca. Mas você vai nascer com a referência de se ter um homem de Deus dentro do templo. E esse homem de Deus é sacerdote, ele conhece a palavra, ele é profeta, ele ouve a voz de Deus, e ele é juiz. Ele designa o centro da vontade de Deus. Ouça a voz de Deus essa noite. Deus já levantou homens de Deus que aqui dentro pode ser referência para a tua vida. Talvez você não tenha um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó que pode servir de referência para você, mas aqui tem homem de Deus, aqui tem mulheres de Deus que servem de modelo, de referência para você. Samuel vai chamar o menino: vem cá, deixa eu te ensinar algumas lições para você fazer a diferença no meio da crise. Vem cá, aprenda que não tem como desassociar servir a Deus e servir ao seu líder. Quer se dar bem? Sirva a Deus diante do seu líder
tudo vai dar certo. Samuel vai ensinar o menino no capítulo 3, vai ensinar ele, vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu tinha referência do lado de fora, mas não sabia como servir a Deus do lado de dentro. Mas eu entendi que um dia, quando eu estava deitado, eu ouvi uma voz que por 3 vezes eu ouço a voz do Leonardo, presbítero Leonardo, e vou ao meu líder. Ouço a voz aqui e vou para cá. Ora, irmãos, eu não conheço a voz do presbítero Leonardo e do pastor Wellington Júnior. Conheço, mas por 3 vezes Deus chama um menino: Samuel, Samuel. E ele vai ao líder e diz: eis-me aqui. E o líder diz: eu não te chamei. Sabe o que Deus está ensinando o menino? Não basta só servir diante da autoridade. Você precisa entender que a minha voz é igual à voz do meu líder, igualzinha. A voz de Deus é igual à voz do nosso líder. Ele dá orientação aqui, pode seguir que vai dar certo. Pode parecer loucura, mas está certo. Ele tem a direção de Deus. Ele tem a direção de Deus. Então entenda, toda voz que me distancia do meu líder não é voz de Deus, é voz do diabo. Voz de Deus sempre vai me aproximar do meu líder. Na 3ª para a 4ª vez, o menino vai novamente a Eli, depois de Deus chamar. E aí Eli entende. E aí Eli vai ensinar o menino como se relacionar com Deus. Quando ele te chamar, é ele. Aleluia. É ele. Então vou te ensinar que é menino ainda. Eu vou te ensinar. Você não vai dizer assim: eis-me aqui, porque você tem servido a Deus diante de mim em lealdade. Não precisa, só diga assim: fala. Fala que o teu servo ouve. Talvez você não tenha referência lá fora, mas tem homem de Deus aqui que vai te ensinar e tem te ensinado a como se relacionar com Deus. Ei, haverá futuro de vitória sobre a tua vida. Haverá vitória, haverá futuro de vitória para você. Ele vai ensinar o menino como se relacionar. Ele vai ensinar o menino: olha, quando ele te chamar, diga isso. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Quem não ouve homem de Deus jamais vai ouvir o próprio Deus. Mas é o próprio Deus que está falando com ele. Eu quero ter um particular diferente com você. Sabe, quando você nasceu e não entendeu porquê, veio morar aqui, eu vou te explicar. Eu te escolhi antes do ventre da tua mãe para ser o meu profeta, a minha boca na terra. Ei, Deus te escolheu, jovem, para ser boca de Deus por onde você passar, para ser luz. Luz na sua casa, luz no seu bairro, luz na sua cidade, luz na sua escola, luz na universidade, luz na faculdade, onde você estiver. Você nasceu para ser luz, nasceu para ser sal, salgar, causar desejo, nasceu para ser o bom perfume de Cristo, que ninguém vê, mas por onde passa exala. Deus te traz hoje aqui, e você que está assistindo aí, Deus te escolheu como boca dele na terra. Escolheu, te escolhi para ser o meu sacerdote. Você vai levar a minha palavra ao meu povo. Você nasceu com um propósito, para estabelecer um novo tempo. Novo tempo sem talismã. Novo tempo sem talismã. Novo tempo
com a minha presença invisível na tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. O teu segredo é a presença de Deus, é a glória de Deus. Ninguém vê nada, mas vê a glória, vê a presença. É a presença de Deus que está contigo. Tu serás o meu sacerdote. Esse é o propósito que eu tenho contigo, Samuel. Ele vai ensinar agora ao menino que nasce para dar errado, mas deu certo. Pastor Eliseu, qual é a palavra de Deus para mim hoje? Primeiro, você nasceu com um propósito. E o que vai prevalecer na tua vida é o propósito e o desígnio de Deus. Ninguém e nada vai interferir naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus te plantou, Deus te colocou em um lugar específico, e é neste lugar específico que você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai ser abençoado para a glória do nome do Senhor. Você não pode ter ninguém por você, mas Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. No meio dessa situação de pandemia, Deus não te abandonou, Deus não te deixou. Os desígnios de Deus vão se cumprir na tua vida. Você não nasceu para dar errado, você nasceu como projeto do Senhor. Você nasceu como projeto do Senhor. Eu venho nessa noite para dizer para você que você nasceu como projeto do Senhor. Então não temas, não te assombre. Eu sou o teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo: eu sou contigo. Avança, não tenha medo. O medo enclausura, o medo bloqueia, mas o Senhor está dizendo: eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito na tua vida. E aquele no qual Deus tem um propósito, Ele não desiste. Deus não desiste de ti. Deus não desiste de ti. Talvez você diga: por que tudo isso? Qual o propósito de Deus para tudo isso? Aí, esta é a pergunta correta. Qual é o propósito de tudo isso? Daqui a pouco Deus vai chamar você pelo seu nome e você vai entender. Porque tem coisas que não vai ser ninguém que vai falar com você, vai ser Ele. Ele que vai vir te chamar pelo teu nome para você entender. Então hoje entenda, você nasceu com um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida vai se cumprir como Ele designou. Talvez alguém, como a mãe, sem entender, por momento de dor, por um momento de aflição, ela não avaliou todo o tempo de espera, todas as promessas de Deus, a bênção de poder gerar, a bênção de poder ser mãe, e estigmatizou o menino com aquilo de ruim, com aquilo de mal, trouxe para a vida do menino uma marca que, se não tivesse um homem de Deus dentro do templo, jamais seria sarada, jamais seria curada. Mas ainda bem que Deus tem levantado uma geração de homens de Deus, de mulheres de Deus, que ainda consegue dizer pelo poder da palavra: aqui é lugar de cura. Deus tem cura para a tua alma, Deus tem cura para a tua alma. O propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Segunda lição que eu aprendo é que acabou, fica com o nome, mas a história dele quem escreve é Deus. Quem tem a história escrita por Deus não vai terminar como alguns desejam que termine.
Não vai. Não vai. Porque aprenda isso. Existem coisas que eu não posso mudar, mas Deus me dá graça para superar. Ele não pode mudar a ausência do pai, a ausência da mãe, a ausência da família, mas tem como superar, estando perto de um homem de Deus. Fique perto de quem é homem de Deus, mulher de Deus, fique perto. Porque o que você não pode mudar, Deus vai te dar graça para superar. Ele nasce, recebe o nome, adolescente, jovem. Deus diz: seu nome não vai ser mudado, mas a história vai ser alterada. Você vai fazer a diferença. Onde teu pai não venceu, você vai vencer. Onde tua mãe não venceu, você vai vencer. Onde teus avós não superaram, você vai superar. Alamachuri Mikandaraia. Porque tem coisas que não dá para mudar, mas dá para superar. Receba a graça de Deus essa noite para superar aquilo que você não pode mudar. Vai ser superado. E sabe como é superado? Como a irmã Lídia disse na quinta-feira, através do amor. Acontece uma crise, o menino vai ser levado, ele é derrubado, cai, quebra ambos os pés, e colocam um apelido nele, que não é o nome, é um apelido, Mefibosete. O nome dele vai aparecer em Crônicas 8:34. E o texto vai dizer que escondem o menino, porque é da linhagem real. Mas o tempo passa e Davi se assenta no trono. E a primeira coisa que ele faz é lembrar de uma aliança. Eu prometi cuidar da família de alguém. E ele pergunta: resta ainda alguém aqui dentro para que eu use de beneficência por amor a Jonatas? Sempre vem alguém para dizer: Mefibosete, o vergonha, o aleijado de ambos os pés. Davi diz: não conheço, mas traz ele aqui. O apelido é pejorativo, mas o nome que ele recebeu não era. O nome que ele recebeu significa: Deus é minha recompensa. Pode passar o tempo que passar, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. E quando ele chega, Davi olha para ele e diz: eu tenho um segredo para a sua vida. Eu vou restituir para você coisas, mas não é isso o meu desejo. O meu desejo é que você esteja aqui comigo todo dia, pela manhã, comendo pão à minha mesa. Por quê? Porque existem coisas que você não pode mudar, mas existem coisas que você pode superar. A cada manhã eu vou partir o pão e vou entregar o pão para você. É o meu ato de amor que vai curar a você, que vai curar a tua ferida, que vai curar a tua alma. Eu sei que a perda que você teve não dá para recuperar, mas dá para superar. Deus está trazendo cura para a tua alma. Você nasceu para ser aquilo que Deus deseja para a tua vida. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus amados, enquanto o pastor Eliseu entregava essa linda mensagem, que com certeza falou de maneira poderosa aos nossos corações, queira ou não, em algum momento da nossa vida, em alguma circunstância, nós começamos a pensar